Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje mais um programa gravado com meu amigo João Peixoto da Ouro Preto. João Peixoto já esteve aqui uma vez, mas muitos anos atrás. Tá voltando aqui agora. Tudo bem, João? Tudo bem. Tudo certo? Obrigado, cara. Aliás, João também é professor da escola, hein? João é professor de FIDIC, aqui, nosso professor oficial de FIDIC. Super obrigado. João, se apresenta um pouquinho quem é João Peixoto. Ei, Hudson, o pessoal que está nos vendo aí, eu sou o CEO da Ouro Preto, tá? A Ouro Preto é uma gestora de recursos de terceiros, né? Uma gestora independente, uma gestora que hoje tem cerca de 10 bilhões sob gestão e cerca de 125, 130 fundos, deve estar 130 fundos de quase todos os tipos de classe Ambima, né? Caramba, ou seja, você não está só em FIDIC, você hoje está... FIDIC é o carro-chefe ainda, mas... Mas tem fundo imobiliário, tem fundo de investimento em participações, investimento no exterior, fundo de ações, tem praticamente quase todos, tem até alguns fundos ali exóticos que a gente está fazendo também, que são... O que é um fundo exótico? Não, tem algumas categorias de fundos que quase não existem no mercado, fundo de investimento em arte, né, FICART, fundo de investimento para garantia locatícia. São fundos que por alguma lei ou alguma instrução da CVM foram autorizados no passado, mas não houve tanto interesse do mercado em criá-los, né, em fazê-los. A gente acaba que até esses fundos mais diferentes ali a gente tem um ou outro. Que legal, Mas praticamente todos os fundos ali, né? Só não temos ETF porque, é claro, né? No fundo, você tem que ter um porte muito grande para fazer é um fundo passivo, né, Bento? Passivo, para fazer um fundo de índice, você tem que ter também um porte muito grande, né? E me conta uma coisa, João. Aliás, o João foi o cara que praticamente inventou o FIDIC, né? Acho que é o primeiro FIDIC do mercado. O primeiro ou o segundo, pelo menos, foi você que fez. Não, eu acho que tem vários aí. Vários pais do FIDIC. Eu já entrei um pouquinho depois, né? Mas eu entrei no começo, né? Quando estava começando a indústria de FIDIC, né? Os primeiros FIDIC saíram em 2002. A legislação de FIDIC ela foi criada em 2001, final de 2001. Então, em 2001 deu tempo de fazer um FIDIC. Em 2003 saíram 3 FIDICs. Acho que um foi do BG, tem um da Ideal, Invest, que hoje acho que é para valer, né? Então, e teve um banco do Máxima também, logo no começo. Depois, em 2003, saíram 11 FIDICs. Aí, em 2004, acho que saíram 17 e tal. E sempre foi crescendo o número de FIDICs. Né? Hoje pelas nossas projeções lá, vai ter um número... Vão sair cerca de 400 fundos por ano aí. A partir de agora? Caramba, até porque vai para varejo também agora, né? A coisa tende a aumentar, né? Porque o FIDIC está trazendo todo o mercado de crédito e o mercado de capitais, né? Que é a então, por favor, explica um pouquinho por que a importância do FIDIC para o mercado de crédito. Fala aí. Olha, o mercado de crédito está passando por uma revolução no Brasil, né? O mercado de crédito era um mercado exclusivamente bancário, né? E você tem uma concentração bancária grande no Brasil, né? Os 5 grandes bancos dominam o mercado bancário, né? Que todo mundo conhece, que é os 2 grandes estatais, né? Caixa Econômica e Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander. Né? Tem 80% do públicos mercado, e 3 privados. E tanto tem na captação de recursos, né? como na concessão de crédito, né? Eles dominam as duas coisas. Só que a gente está vendo aí que nesses 2 pontos, tanto na questão está tendo uma revolução em relação aos investimentos, às plataformas de investimento. Né? Sim, XP, BTG e tal. Mas muitas outras vão surgir agora. Você acha que tem espaço também? Eu não sei se tem espaço. Eu sei que estão surgindo. Né? Tem várias iniciativas aí, várias corretoras, várias DTVM aí, e que são aqueles escritórios grandes, tanto os escritórios grandes da XP e os escritórios grandes do BTG, que estão montando suas próprias corretoras e DTVM, muitas delas com participação tanto da XP como do BTG. Então você está tendo uma revolução tanto na área de captação, na área do passivo, como uma revolução na área de crédito.
E na área, na área do passivo, que é na área da captação de recursos, pode ver que os próprios bancos também tiveram que mudar completamente a maneira como eles captam recursos. Eles estão oferecendo também plataformas de investimento e o que não era no passado. Já é de uma época que você chegava no banco A, só tinha que oferecendo para todo o mercado, né? Ou seja, estão concorrendo ali mais ou menos. Eu acho que esse fenômeno vai continuar existindo. A gente vai ter várias plataformas e vários escritórios aí por conta dessa questão. Agora, na área de crédito, o que acontece? A transformação não é menos profunda. Tá? Graças a uma série de coisas, a revolução tecnológica, né? Que hoje você não precisa de uma agência. Hoje só 1% das operações bancárias são realizadas dentro de uma agência. Só 1% hoje, não? Só 1%. Hoje 90% são feitas em smartphones, né? Ou ATMs, né? Que são os né? Você vai no shopping, tem uma ATMzinha. Mas no futuro você não vai nem precisar de uma máquina, né? Como é que chama aqui no Brasil? ATM, como é que eles chamam? Aquela caixa eletrônica. Caixa eletrônica. É chamado de caixa eletrônica. O caixa eletrônico, até o caixa eletrônico vai ficar meio obsoleto, né? Porque a agência então nem se fala, né? Porque, como eu falei, raramente as pessoas vão até uma agência ou quando vão só para resolver algum problema mais grave. João, né? eu só ia em agência para sacar dinheiro, depois do Pix nem isso. Ainda mais com o dinheiro digital que deve vir aí, então aí a coisa vai ficar mais difícil ainda. Hoje ninguém usa mais dinheiro físico praticamente, né? Não, ninguém faz anos que eu não tenho. Eu fiquei 3 meses com R$2 na carteira. Teve um dia XPTO qualquer que eu precisava pagar o banco com 50 e tinha que ser dinheiro, aí eu tive que ir no banco. Não, eu também há 10 anos só tenho 2 notas na carteira. Uma nota que um amigo meu de $1 que ele deu, falou que ia dar sorte, deixa na tua carteira, eu deixei na minha carteira. Lógico. Pelo menos não deu azar, não deu muita sorte, mas não deu azar. E uma nota que eu tive em Caimã, né, em Cayman, né, e aí eu peguei a nota também lá com a Rainha Elizabeth. Tá. Só isso, né? Tem uma nota de $1 de Cayman, acho que é $1 também de Cayman, né, que é a moeda de Cayman, né? Mas eu concordo com você. Assim, o que está acontecendo então? Então, assim, você tem essa revolução tecnológica, né? Então surgem aí todos os meses aí 10 fintechs na área de crédito, né? Você tem sistemas hoje de Credit as a Service, né? que oferecem sistemas completos para fornecer crédito, que você pode oferecer para empresa. Então, uma empresa, por exemplo, uma rede de concessionárias, pode criar seu próprio sistema para oferecer crédito para concessão, para crédito para veículos, financiamento de veículos, né? Para uma grande empresa que tenha lá 20 mil funcionários, 30 mil funcionários, pode criar o seu próprio sistema para concessão de crédito consignado privado, né? Então você tem sistemas, tudo é possível. Hoje o banco, aí vem as mudanças regulatórias, que é a criação do marco regulatório para poder você securitizar créditos, né? O que é securitizar créditos? O que é securitização? Securitização é o neologismo, né, ali que vem de securities, que é valores mobiliários em inglês, né, que é você emitir um valor mobiliário, né, lastreado numa carteira de crédito. Então você emite você cria um exemplo, né? Um valor mobiliário, CRI, CRA, cotas de FDIC. Agora você pode fazer certificado de recebíveis de maneira geral, né? Então você vai ter, essas operações mal começaram então assim... O certificado de recebível, João, cabe tudo? Cabe tudo. Qualquer recebível, se você não encaixar em CRI ou em CRA... Para você não criar CRA, CRI, CRO... Mamonas assassinas, né? Aí eles criaram já o certificado de recebível e pronto, pode ser tudo. Porque eles já estavam criando o certificado, o CRE. Certificado de recebível educacional. Verdade. Já tinha o CRA, certificado de recebível agrícola. Aí já tinha o CRI. Aí virar CRI, CRO. Aí para não criar, eles criaram, aí ficou só o certificado de recebível, né? Para você emitir um certificado de recebível, o certificado de recebível nada mais é do que você pegar uma carteira de crédito, né? E vincular a um valor mobiliário que é o certificado de recebível que você emite para o mercado, tá? Para você emitir, você tem que ser uma companhia aberta,
né, categoria B, registrada na CVM, aí tem uma outra classificação também para emitir. Então tem que ser uma companhia, tem que ser uma sociedade anônima registrada na CVM para emitir CRI, CRA e o CR, né? E cada oferta que você faz, você também tem que fazer o registro da oferta pública, você está oferecendo um valor imobiliário ao mercado. Então tem tudo isso aí. Eu sei que tem gente fazendo tudo de forma irregular, mas como sempre houve, né? Assim, cara, emite um papel que nem poderia emitir, a companhia a empresa não é registrada, não está registrada na CVM, sempre houve esse tipo de coisa. Mas é ilegal, né? Então, se você quiser fazer as coisas certinhas, você tem que ter, a companhia tem que estar registrada na CVM, né? Auditada, e você tem o patrimônio segregado, né? A companhia não é cobrigada, ela emite o certificado de recebível, ela não tem obrigação, porque o que paga o certificado de recebível é a carteira de crédito, né? Ela só faz a gestão da carteira de crédito, ou faz a gestão do CRI, né? Da mesma forma que o FDIC ele tem lá um gestor, mas o gestor não tem obrigação. O fundo ele tem uma autonomia, embora não seja uma empresa, né? Mas o fundo é o emissor das cotas, também é uma forma de securitização. E a questão do FDIC, o FDIC vai ser o veículo, é uma jabuticaba, porque não existe isso no mundo, né? O FDIC foi uma criação brasileira que fundiu os papéis americanos, né? MBS, CLO lá, que deram origem ao CRI e o CRA brasileiro, né? Isso tudo é baseado em papéis americanos que já existiam no mercado, só que fizeram isso dentro de um fundo. E eu acho que é um melhor veículo de securitização, de você pegar uma carteira de crédito e captar recursos. Isso é uma desbancarização, é um processo de desbancarização, porque o investidor está investindo diretamente na carteira de crédito, está comprando uma carteira de crédito. Quando ele compra uma cota de um FDIC, ou quando ele compra um CRI ou um CRA, na verdade ele está comprando aquele crédito subjacente, que está debaixo daquela que é comprado pelo FDIC, né? E isso você faz com que aquele spread bancário que ficaria com o banco, ele acaba que ele diminui, porque o tomador consegue ser mais eficiente para o tomador, que consegue pegar um dinheiro mais barato, isso na teoria, né? Na prática, a gente sabe que as coisas não acontecem muito bem assim, né? Nada impede que um banco consiga emitir um papel, né, de emissão financeira do banco e pague uma rentabilidade melhor e ter um crédito mais barato, né? Mas na teoria, pelo fato de você tirar a figura do banco ali... que aquele spread bancário, né? Cara, intermediando aí, paga uma enxerga aqui e cobra um tanto aqui, Exatamente. Né? O que é o spread bancário? Os bancos, em geral, captam recursos emitindo CDBs, RDBs, né? Letras LCI, LCA, letras financeiras, e pagando abaixo do CDI, né? Em geral, pagam abaixo do CDI, 80%, 85%, 90%, na melhor das hipóteses, 99% do CDI. E então, não há esse spread adicional, né? Que no caso do FDIC do CRI, você captura, você oferece uma rentabilidade maior para o investidor, né? Então, as cotas de FDIC nossas lá pagam CDI mais 2, CDI mais 3, CDI mais 4, CDI mais 5. Né? E com a taxa de juros baixando, a gente acha até que esse spread tende a aumentar, essa diferença entre esse spread adicional, essa diferença entre o título público e que você vai pagar para o investidor. E agora, por outro lado também é óbvio que isso aí significa mais risco, né? Mais risco, porque... Mais risco, que tipo de risco? O risco da carteira mesmo, porque então fazer uma boa gestão é fundamental, né? Escolher um bom gestor é fundamental também. Não há dúvida de que você investir aí nos bancos tem uma segurança maior, porque os bancos brasileiros são muito sólidos, né? Só que eles ficam com o spread. Se não te pagar pouco... Ele cobra pela segurança. Ele cobra pela segurança, perfeito, cobra pela segurança. Então ele vai te dar... vai te pagar menos ali, né? Menos que um título público e vai cobrar mais ali, né? Pelo menos em teoria seria isso, né? O custo de manter toda aquela estrutura bancária é um custo mais elevado. E vai ter uma explosão de FDIC, de operações de crédito, vai ter uma explosão. E você acha que vai ter uma explosão? Já está tendo. Já está tendo. E
o momento é muito por causa da tecnologia, né? Você acha que a tecnologia... As mudanças regulatórias, que antes do FDIC seria impossível, antes do CRI seria impossível. O CR. O CRI começaram a se emitir em 2005, começaram as primeiras emissões. Né? O FDIC nem é conhecido do mercado, porque ele não é oferecido pelo investidor de varejo. Quando ele foi agora para o investidor de varejo, é que ele vai se tornar conhecido. Outubro, né? Outubro tá. Agora. E... Eu fiquei na dúvida aqui. Quando a gente fala do CR, porque tinha umas operações, antigamente, até hoje você deve ter nas operações, o cara faz uma... operações de CR saiu, né? Porque tinha uma operação que o cara tinha que fazer uma debênture, com laje da debênture era um recebível para poder fazer aí a debênture virava isso eles queriam emitir o CR, não tinha um instrumento que você pudesse emitir, não tinha uma regulamentação, o cara emitia uma debênture e que na verdade era um problema grave jurídico, porque a debênture não tem como você desvincular a obrigação do emissor, né? Então, o que eles faziam? Eles colocaram na debênture, na escritura de debêntures, que o emissor, que aquela debênture estava vinculada a uma carteira de crédito e que aquela carteira de crédito era o que garantia o pagamento da debênture, que o emissor da debênture não estava mais obrigado a pagar nada além do que estava daquela carteira de crédito. Isso era fácil de você derrubar juridicamente, né? Porque a debênture, quem pode emitir debênture é um título emitido por uma companhia, uma sociedade anônima, né, de capital aberto ou capital fechado, e se ela capta dinheiro, se ela oferece as debêntures para o público, ela tem que ser uma de capital aberto, mesmo que ela não tenha feito a PO, né, que é a categoria B, e que você oferece aquelas debêntures, mas é como um título de responsabilidade cujo devedor é a companhia. Então você forçava a barra para falar que aquele título não tinha mais a co-obrigação da companhia. Você não um título emitido por ela, um título de dívida emitido pela companhia, né? Tá. Agora o CR já é um título de dívida que já nasce com a segregação, já nasce com um patrimônio segregado que não se confunde, nunca foi um título de obrigação da companhia, né? O CRI. Tá. Né? Tanto é que você tem companhias aí, você vê as grandes companhias securitizadoras imobiliárias emitiram bilhões e bilhões de debêntures, de CRI e tem um capital, são empresas muito enxutas, às vezes com 10, 15 funcionários, 20 funcionários, e com um capital social de 2 milhões, 3 milhões, e emitiram bilhões e bilhões. Mas não tem uma gestora também, né? A gestora não precisa também ter um capital, não tem nada nessa coisa, é gestão. Não tem nem exigência de capital mínimo. Então, João, uma coisa aqui, aproveitando que a gente está falando de crédito... Exatamente por causa dessa segregação, né? O capital da gestora não se confunde com o capital do cliente, né? Ele é segregado. Inclusive, a gestora não pode receber em conta própria, né? O dinheiro. Ela não pode receber dinheiro diretamente do... Não, tem um arcabouço regulatório muito bom, né? Tem um arcabouço regulatório muito bom. Então, assim, do ponto de vista regulatório, que foi mudando ao longo do tempo, de 2000 para cá, isso é uma das coisas que permitiu. Mas sem essa revolução tecnológica, né? E depois é uma mudança comportamental também, né? Uma mudança comportamental. Né? Porque só uma questão também comportamental é que explica como é que um cara ainda está na poupança. Porque, assim, é um problema comportamental, um problema de informação, né? Porque o cara está na poupança, ele podia estar no tesouro direto, com a mesma segurança, a mesma liquidez, né? Mas ele tem, a poupança é uma coisa que já está na mente dos brasileiros como um investimento muito, muito seguro, né? Com liquidez diária, e ele tem medo de ir para um tesouro direto que ele não conhece. Só tem um tri na poupança. O camarada tem, sei lá, R$1.000 na poupança, assim, uma coisa que eu conheço é que tem, eu vou passar por se cair. E se der problema? Não, a poupança nunca deu problema, não rende nada, mas também nunca perdi. É isso aí, perfeito. Eu nunca perdi também, né? João, um assunto, crédito. A gente está com um problema de Americanas aí, que foi fraude, tá bom, mas tem Marisa, tem Light, e assim por diante. O que está acontecendo no mercado de crédito, João? Cara, o mercado, eu acho que a gente está vendo uma crise feia aí, tá? Está vendo uma crise feia. E a gente percebe isso no crédito. Todas as carteiras de crédito elas se deterioraram muito. Dos bancos, você vê os balanços dos bancos médios, é muito ruim. Os balanços dos bancos grandes, né? Quase tiveram prejuízo, ou os bancos só não tiveram prejuízo porque tem outros setores ali que compensam essa queda da carteira de crédito.
Cara, no caso das americanas, Light, aí, outras grandes, você tem um problema grave nesse setor do crédito corporativo no Brasil. O crédito corporativo no Brasil ele é muito barato, né? Porque o Brasil, na verdade, o problema todo do Brasil, vamos dizer, né? Economicamente, quais são os grandes problemas do Brasil, na minha opinião, né? É uma tributação elevada, né? Uma tributação muito grande para um país muito pobre. Conviver sempre com uma inflação, né? Sempre aquele espectro da inflação, né? Quem viveu a inflação lá atrás até nunca hoje esquece, né? Eu, por exemplo, nós aqui eu já fico com medo quando eu assim, mas a inflação está essa geração nova aí não sabe o que é isso, né? Essa geração que hoje o argentino está descobrindo isso aí bem, né? Que é uma coisa assim terrível, né? Terrível, a gente nem entende, né? Como é que a gente convivia com 200% de inflação. 200% de inflação aí, estamos falando de mais de uma década. O cara tinha que gastar tudo em uma semana do salário. A gente nem entende como é que você faz como é que você tem um cálculo econômico, como é que você faz uma previsão, né? Como é que uma empresa consegue calcular, como é que ela sabe que ela vai conseguir pagar os funcionários no final do mês, né? Você não entende. Então, você gasta mais tempo, em vez de pensar na sua atividade produtiva, como é que eu faço para me proteger, para não perder? Então faz um open market, aplica o dinheiro, negocia com o fornecedor, pede um prazo de pagamento, pede um prazo para tenta agilizar o recebimento, porque tudo é mais importante que a sua operação, tudo pode gerar um resultado. E esse problema da inflação é sempre um espectro que nos ronda aí, né? Um medo ali desse negócio voltar, porque o governo não tem muita responsabilidade fiscal, nenhum governo tem muita responsabilidade fiscal, particularmente esse governo aqui já disse que não está se preocupado com isso. Então torna-se mais preocupante ainda. E a questão dos juros. Então a gente tinha que ter uma inflação muito baixa, né? Juros baixos e uma carga tributária baixa. Isso aí seria... Infelizmente, a gente está indo na direção errada em todos os três pontos. Né? Você acha que o juro também está muito alto? Né? Também estão querendo aumentar a carga tributária no Brasil é gigante, os juros estão altíssimos. Eles ficaram baixos demais, nem te conversando, quando estava 2%, a gente falou, esse juro para o Brasil está errado, né? O Brasil não tem um juro de 2%, não é assim. Né? Exatamente, eu acho que foi um erro ter baixado tanto e foi um erro ter subido tão rapidamente, mas de qualquer maneira... tem as justificativas ali, né? E aí você ter baixado tanto era para estimular a economia pós-pandemia e ter subido tanto foi para realmente matar ali a inflação logo no início, né? Também não concordo muito com essa estratégia, mas acho que a estratégia já é um consenso mundial de que você tem que aumentar a taxa de juros para controlar a inflação, né? Só que o problema é que a gente, não sei, parece que a gente está indo no caminho errado. Só que, tanto em relação à taxa de juros alta, como também a falta de preocupação com a responsabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, também não entender que eu acho que está no limite. Acho que o brasileiro já não aguenta mais essas três coisas, né? Um juros alto, muito alto, nem uma inflação muito alta e nem a carga tributária. Acho que se a carga tributária aumentar, e qualquer que seja a carga tributária, vai acabar gerando uma diminuição até da arrecadação. Acho meio que no limite. Né? Tá. Você acha que esses três fatores hoje estão estressando o crédito privado? Ou seja, as empresas estão com receitas estressadas, o que estressa? Assim, fora 1 milhão de outros problemas que fazem com que o Brasil seja o que é. Né? O Brasil, acho que há 40 anos está caminhando na direção errada. Né? A gente pegou aquela estrada da Argentina. Né? A Argentina, há 80 anos afunda, e o Brasil, há 40 anos, a gente está na estrada errada também, no empobrecimento do país. O país empobrece, é impressionante como o país empobrece. Está tendo um processo de desindustrialização, né? Não tem um crescimento robusto da economia, um crescimento pífio, um crescimento muito pequeno, assim, a população cresce, né? Então tem um crescimento econômico, mas não um crescimento econômico que você perceba que a população está enriquecendo. Ninguém está enriquecendo no Brasil. Então, a gente cresce menos que a economia madura nos últimos 40 anos. Sempre tem pessoas que se dão bem em qualquer lugar, né? A gente costuma falar o seguinte, até na guerra, né? Até na guerra da Ucrânia lá, tem ucraniano vendendo remédio ou arma, né? Está bem, né? Então, assim, mesmo uma economia arrasada ali, né, você vai ter gente enriquecendo. Então você tem esse movimento de
de pessoas empobrecendo e pessoas enriquecendo, isso existe em qualquer economia, mesmo naquelas... agora, só que o que a gente não enxerga aqui é um crescimento conjunto, né? A média não sobe também, né? A média também não sobe, né? A gente não vê assim, a população pobre virar a classe média, aquela coisa que a gente... Que aqueles países que saíram aí, que cresceram, realmente você enxerga, né? Que é a Coreia do Sul, a China agora fez 30 anos, mudou completamente a cara do país, né? O Vietnã está crescendo, o Camboja está crescendo. A América Latina é que está patinando, não está naquela direção nada. Tem um ponto aí que eu acho que realmente pode... Vamos fazer uma segunda pergunta. Você tem um ponto aí que eu acho que pode explicar realmente. A gente há muitos anos crescendo muito baixo, muito mal, crescendo um pouquinho, sempre ali com tributação alta, taxa de juros real sempre ali em torno de 4%, 5%, agora está mais, não está maior. Então, isso realmente, ao longo do tempo, você pega e até que está batendo muito forte no varejo, né? A Marisa. A Americana foi Flowers, mas é a Marisa, mas é a Marisa. Desculpa, voltando à questão ali das Americanas. Qual que é o problema nesse mercado? E que esse mercado do crédito para o corporate, ele não tem um spread muito grande. Então, você vê, as americanas, essas grandes empresas, são empresas que a gente acha que nunca vão quebrar. Essa é a percepção do mercado, né? Se você pega 40% do crédito bancário, ele é feito, é um crédito corporate, são grandes empresas. Tá. Então não é ali que eu acho que os bancos ganham dinheiro. Porque ali você tem CDI mais mais 1,5, mal paga ali né? Só que, e por isso mesmo essas empresas nunca podem dar default, nunca podem deixar de pagar, nunca podem entrar em inadimplência. Por isso foi tão traumático as americanas, né? Porque um crédito ele tem que ser pulverizado, e tem que ter um spread alto, senão não faz sentido. Não tem como você manter uma... pulverizado, ou seja, os tickets são pequenos, o risco pode ser maior, você tem spread maior porque o risco é maior, mas o cara tem o crédito. Mas vamos pegar então uma debênture americana, ela tinha que estar pulverizada, ela tinha que estar pagando muito mais, né? E está pulverizada na carteira de muitos investidores. Ela estava concentrada na carteira dos bancos, né? Não vou citar nome, mas em alguns casos ela representou 12%, 13% da carteira do patrimônio líquido do banco, né? Não vou falar. Caramba! Porque os bancos tinham banco com 4 bi, 2 bi, 3 bi. Na hora origina a operação, na hora de distribuir, em carteira. Então, assim, e tem fundo de investimento também. Mas se essas debêntures americanas elas estivessem pagando um spread maior, todos esse corpo estivessem pagando, e aí por que não consegue pagar? Porque a taxa de juros é muito alta, né? O governo já capta. No mundo ideal, né, eu até falei isso recentemente, você tinha que ter uma inflação baixa, tipo 2%, uma taxa de juros de 3, 4. E aí a debênture americana estaria pagando CDI mais 5, CDI mais 6, CDI mais 7, entendeu? Você tem que ter essa gordura e pulverizado, né? Só que você tem poucas empresas no Brasil, né? Essas grandes empresas no Brasil, as pessoas acham que elas estão... tem poucas empresas que você acha que nunca vão dar problema. Americanas é uma delas, né? AAA, os donos eram os caras mais ricos do Brasil. Então, assim... E aí todo mundo caiu nessa armadilha, os bancos caíram nessa armadilha. Estou com dinheiro aqui, podia estar com dinheiro no título público, né? Para ele era mais vantajoso do que ganhar um pouquinho a mais ali na debênture da americana e correr um risco desse de depois não receber. Agora, se isso tivesse espalhado, se você tivesse essa vantagem, claro, do governo americano, você tem milhares de empresas, grandes empresas, a coisa espalhada, né? Se tivesse espalhado, então isso aí seria muito menos traumático, né? Agora, a coisa não está espalhada pelo impacto que isso teve aí nas demonstrações financeiras dos bancos, nos bancos grandes. Estou falando dos 5, 6, 7 maiores bancos do Brasil, né? Você vê o impacto que as americanas teve, né? Aí deu uma travada no crédito, né? Opa, pera aí que você falou, está muito concentrado, deu uma travada. Tá todo mundo agora que é varejo está meio no foco, né? Opa! Mas eu nem sei se
também, assim, aquilo que já tinha emprestado são dívidas de longo prazo, né? Então, já está todo mundo no risco. Nossa. Você também não consegue sair com muita rapidez, né? Você pode não fazer novas operações, ou rolar a dívida ali, mas também não consegue sair fora do risco. Não, pelo tamanho que você está falando, você vai meio que ficar abraçado que só ia até resolver. Não tem muito jeito. Então isso, agora, esse momento então para o Kleber, particularmente esse momento, assim, também são ciclos, né? Esse momento está ruim para tudo, né? Como a gente está vendo, a bolsa caiu bastante, o fundo imobiliário, tudo vai cair. E a tendência é que caia mais, na minha opinião. Assim, mas eu acho que a gente está no começo de uma crise. Mas você acha que essa crise é brasileira? É uma crise porque também tivemos um terceiro crise banco? Brasileira, por razões diferentes, tem uma crise brasileira e uma crise mundial. A crise mundial, de tempos em tempos, assim, já era para ter tido uma crise nos Estados Unidos, né? Porque você vai ver assim, a cada 7 anos, 8 anos, você tem uma crise ali que são aqueles momentos anteriores ali de euforia, de crescimento, tem um certo crescimento econômico, você cria uma bolha, né? Então, essa bolha foi em 2008, foi em 2001, foi em 95, 98 ali, né? Aí você teve anteriormente, você vai ver que a cada 7 anos, 8, 10 anos está tendo... Está ficando mais curto, né? Pois é, mas só que agora já está com 15 anos, né? Sem ter. A última foi em 2008, né? Era para ter batido. 2015 também tem mas assim, eu acho que o Fed ele está administrando cada vez melhor o problema. E com isso ele está postergando o problema, postergando a crise, ele está prorrogando a crise, né? Ele está sabendo administrar, ele está interferindo antes do problema. Só que você não... É uma panela de pressão, né? Se você não deixa aquela coisa estourar, se você vai lá e... Decisão difícil. É uma decisão difícil. Aí a pressão vai aumentando, Você vai sei lá, vai fechando a panela de pressão mais, vai fortalecendo ali, a hora que explodir vai ser pior. E eu acho que a gente está numa mega bolha mesmo. Essa mega bolha, todos os economistas ali, os economistas mais conhecidos, mais críticos aí, né, Ray Dalio, você pega aquele cara deve ser o Muhammad, o Elian. Todos falam, você tem uma bolha de ativos, né? Os ativos estão caros, né? As ações dos Estados Unidos estão com valores altíssimos. Tal. E aí você precisa de um catalisador ali. Quando acontece um probleminha, aquilo puxa a crise toda, né? Acontece um probleminha numa área de crédito sensível, como por exemplo o crédito imobiliário nos Estados Unidos, que é uma coisa sempre muito forte no americano, um setor qualquer, né? E essa crise, essa bolha ia estourar com a pandemia. Só que o que eles fizeram? Jogaram muito mais dinheiro, a bolha aumentou muito mais, eles botaram dinheiro artificial aí na economia, que gerou a inflação. E agora o catalisador seria a própria pandemia, né? Quando teve a pandemia, quando parou, aquela bolha poderia ter se dissolvido ali se não tivessem jogado esse dinheiro. Né? Só que jogaram dinheiro em excesso, jogaram dinheiro desnecessário, né? Porque o dinheiro não foi para a pessoa se sustentar. Tanto é que o americano não sabia para quem dava dinheiro, né? Deu um cheque para todo mundo. Tinha um amigo que mora nos Estados Unidos que recebeu o cheque pelo correio, o cara não dava dinheiro, é rico. Né? Maravilha, hein? Aí sério, deu para todo mundo, não tinha distribuição de rendas avessas. Não tinha critério algum ali por que você está dando dinheiro, né? Primeiro deixa o cara pedir o dinheiro, deixa o cara... Tá na fila, né? Preencher o formulário, né? Deixa o cara mostrar, perdi um emprego, estou desempregado por causa da pandemia, mostrar que está desempregado por causa da pandemia, que realmente está necessitado daquilo, que é provisório, né? Não, eles deram dinheiro para todo mundo e o pessoal foi e investiu. Né? E aí a bolsa nos Estados Unidos, você vê. Tem um gráfico que mostra o balanço do Fed. Já estava a bolsa, os ativos, criptomoeda, o valor dos imóveis, todos subiram muito em 2020. Né? Mas já estava num patamar elevado ali. Ali já era para ter estourado a bolha ali, né? Só que aí a bolha subiu muito mais. Então eu acho que lá fora você tem essa bolha que tá vindo. E agora o que vai catalisar a crise aí
subida da taxa de juros, né, americana, né? Que ainda continua subindo, deve parar. Amanhã? Hoje, né? Hoje é quarta, hoje está andando. Está previsto 0,25 também, né? Sobe mais um pouco, aí deve parar lá com 5,5, né? Por aí. Não sei. Por aí. Acho que só vai para 5,25 no tempo, depois mais uma vez. Só que esse para os Estados Unidos é alto para caramba. está criando um desastre, vai criar um desastre, vai estourar essa bolha e vai gerar uma crise. Né? Já está gerando a crise bancária, essa quebradeira de bancos lá. Tem muito mais bancos em dificuldade, a gente sabe disso. Né? Você tem um descasamento entre o passivo e o ativo lá, quase $1 trilhão, que é porque os ativos perderam valor, né? Sim. Com o aumento da taxa de juros, a valor de mercado, eles perderam valor. Aí, mais uma vez, o Fed disse que está segurando a bronca. Né? Mas eu acho que, então, pode ter essa crise aí, que eu acho, vindo lá de fora. Nuvens no ar, né? Nuvens pesadas no ar. E eu acho que, fora a crise europeia, fora que a China já não cresce tanto, a China já não vai ser mais aquele motor da economia, aquela locomotiva que foi no começo. Né? Tá difícil, hein, João? Tá difícil. Agora, aqui no Brasil, particularmente, porque o governo aí resolveu fazer um discurso contra a responsabilidade. Não precisava ter feito isso. Não. É uma bobagem. João, uma coisa aqui que a gente não pode deixar de falar. 175, resolução nova, FDIC vai para varejo. E aí, o que você acha? Com tudo que a gente está falando. Vai popularizar o FDIC, vai popularizar... FDIC vai virar um novo fundo imobiliário? Vai virar um novo fundo imobiliário, com certeza. Vai ficar super comum, Vai ter FDIC em bolsa, vai ter o IFDIC também. Vai ter FDIC em bolsa, logo vai ter um ETF de FDIC, com certeza. Vai ter, como tem o IFIX ali, você vai ter também o IFDIC. Mesmo com a tributação central, que a tributação do fundo imobiliário é super atrativa, né? Mas o FDIC tem mais gordura para entregar, né? Tem mais gordura para entregar. E o fundo imobiliário, eu acho até, ele não concorre com o FDIC. O FDIC ele pega todo o mercado de crédito, que tem muitas operações de crédito, muita coisa, consignado privado, consignado público, financiamento de veículo, crédito direto ao consumidor, estudantil, tem tudo, né? E o imobiliário, o sentido até dessa vantagem imobiliária, né? Até tem sentido, porque o imobiliário ele precisa de taxas mais baixas, verdade, mais longo, tá bom. Né? É um crédito mais longo. A lógica do incentivo seria essa, né? Embora você tenha que tocar qualquer tipo de operação ali imobiliária, então o cara pode estar ali fazendo uma construção de curto prazo, pode estar especulando ali, porque o fundo imobiliário é tudo aquilo que tem um lastro imobiliário, né? Isso. Então tem coisa de curto prazo e longo prazo, mas em geral, né, o fundo imobiliário sendo coisa de mais longo prazo, né? Ou você está ali dando crédito imobiliário para construção, ou para o cara comprar uma unidade de longo prazo, né? Ou você estaria construindo coisas de mais longo prazo, né? Então assim, eu não acho que esse incentivo fica tão ruim, não. Assim, não concorre tanto com o FDIC. Tá. O FDIC tem mais oportunidades, assim. Tá, você acha que o FDIC, quanto à questão do crédito, tem uma gordura maior, uma rentabilidade maior que compensa a tributação? Tá. O FDIC... E também, assim, o fundo imobiliário ele pode investir em FDIC, embora ele perca uma certa eficiência tributária. Né? Porque o fundo imobiliário é o único fundo de investimento que, quando ele investe em renda fixa ou renda variável, ele sofre tributação, né, nas operações ali, né? Os outros fundos eles não têm essa tributação. Exatamente, talvez para equilibrar o fato de que em cima, não sei, para estimular. Então acho que isso aí deve ter sido um lobby das companhias secretadoras imobiliárias, porque o fundo imobiliário acaba sendo obrigado a comprar o CRI para poder se beneficiar do incentivo. Tá. Né? Mas nada impede que você tenha um fundo imobiliário que compre cotas de FDIC para a área imobiliária, porque eu acho que vai ser bastante comum. E os FDICs, você vai ter mais FDICs, porque os FDICs eles têm uma agilidade maior ali, operacional. Mas você pode ter um fundo imobiliário que compra cotas seniores de um FDIC só atua na área imobiliária. Tá. Mas me diga uma coisa, você acha que o FDIC então vai ser comprado no varejo? Em pouco tempo a gente verá FDIC na boca do povo. Em outubro começa.
Outubro começa. Direto. Em outubro, com certeza, vai ter um punhado de fundo já. E você acha que a resolução nova tornou o FDIC um instrumento melhor, mais eficiente, ou foi só uma atualização regulatória? Ou tem coisas ali não, que assim, realmente... eu acho que a 175 ela foi uma revolução realmente para os FIF, né? Tá. De ações, tudo no mercado, isso está dando... O pessoal está cabelo em pé, ali, perdido, porque poder fazer classes de cota diferentes, classes, subclasses, né? Agora o que era o fundo, na verdade, são vários fundos dentro de um fundo com classe. O FDIC, quase tudo isso já existia no FDIC, né? Aí o FDIC, as grandes mudanças no FDIC foram o registro centralizado de recebíveis, tá? Que isso vai trazer mais segurança para o mercado, pode ter um risco aí de concentração, pode, mas ele vai trazer mais segurança para as operações de FDIC. Então, você, todo ativo que FDIC comprar vai ter que estar registrado numa registradora centralizada, autorizada pelo Banco Central. Né? Mas todos os ativos já estão passíveis de registro? Porque não todos, mas aquele que não puder ser passivo de registro, então, você comprou lá, tem FDIC de tudo, né? Comprou lá, o FDIC comprou um precatório. Aí talvez ainda não consigam registrar. Mas isso não é tão difícil para eles passarem a fazer esse registro, não é também tão complicado. Mas os ativos mais complicados, ali, por exemplo, duplicatas, recebíveis de cartão de crédito, né, já estão todos recebidos, isso aí todos já consegue fazer, as registradoras já registram aí. E falta aí tem uma série de problemas também que ainda não foram resolvidos. Interoperabilidade, elas poderem conversar uma com a outra. Fundamental. Tem outras questões aí que precisam resolver-se depois de uma liquidação centralizada. Né? Mas, assim, essa foi uma mudança, mas que também muitos FDIC já tinham esse registro, já estavam registrando. Né? Então, também para o FDIC não vai ser um negócio tão traumático. A outra questão do FDIC é abrir para o varejo. Tá. Aí eu acho até que demorou bastante, né? 20 anos que o FDIC existe, né? Demorou bastante. Né? Eu não acho que o FDIC tem mais risco. Cara, não é diferente, ações têm mais risco, né? Você compra. O que é o risco, né? Você vai ter. As estruturas de FDIC são bem robustas, né? Tem muita estrutura. Mas assim, você tem um ou outro lá. Assim, houve no FDIC no passado problemas relacionados a um ou outro fraude, mas o que aconteceu com americanos não é uma fraude contábil? Então, um caso, né? Então, falando português claro, é isso. E com certeza outros problemas aí devem existir aí no mercado acionário, outras coisas. Por exemplo, criptomoeda, quantas fraudes não houve em criptomoeda, né? No mundo aí, né? Sim. O cara lá nos Estados Unidos me chama a segunda lá, do cara FTX, lá. FTX, você vê quantos problemas não houve nisso. Então, assim, esse risco existe, mas cada vez o mercado está conseguindo se proteger mais, os prestadores de serviços estão mais conscientes, mais rigorosos desse risco de fraude, e você tem o risco de crédito. E o risco de crédito dá para se mitigar, né? O risco de fraude é o pior deles. O risco dos americanos não foi o risco de crédito, foi o risco de fraude. Ele foi fraude, né? Você escondeu 20 bi, estava lá, né? Então. Contra a máfia. Falando português claro, ali foi fraude. A fraude é muito difícil. A fraude é mais traumática, muito difícil você. Né? Mas acontece que a fraude, assim, todo mundo quer se proteger, né? Então, o mercado inteiro, os prestadores de serviço e tal. Então, cada vez está mais. Também. Você cria ferramentas para detectar a fraude. Agora, o risco de crédito é mais fácil você se proteger. O risco de crédito, o prejuízo é pequeno. Né? Pode até ter um prejuízo, mas é mais fácil você controlar esse prejuízo. O de fraude, o prejuízo geral é grande. Né? Então, o que pode acontecer? Você vai ter muitos FDICs aí que vão dar uma rentabilidade muito boa, vão ser um sucesso. Vão ter alguns FDICs que podem dar uma dor de barriga lá. Mais arriscados, mais arriscados e que acaba não vão performar, mas não é diferente do mercado de fundo de ações, do multimercado, né? E você vai ter aqueles casinhos, casos de polícia, né? Vai ter aqueles casos ali, o cara aplicou um golpe. A vida como ela é, né? Exatamente. A vida como ela é, picareta sempre tem. Sempre vai existir também um pouco ali e tal, né? Então, não vejo. Eu acho que o FDIC
Assim, o mercado de investimento no Brasil é um mercado, acho que está bem maduro, tá, né? É o quarto maior mercado de fundo de investimento, né? Eu acho que isso não me preocupa. O que me preocupa é a economia como um todo. O cenário que você traçou é um cenário que tem muita gente falando. Tem muita gente falando. A 175 aí para a FDIC, na questão da classe, o FDIC já tinha as classes, né? Então, as grandes transformações são essas. Então, para o mercado de FDIC só tem coisa boa, eu acho. Não tem nada ruim. Aquela parte de distribuição de responsabilidade, também, aquilo também consultor, gestor, administrador. Você quando investir no FDIC, a responsabilidade do investidor está limitada ao capital que ele aportar, isso também foi uma coisa importante. Né? Sim. Uma coisa importante também, porque... Dava medo. Embora acho que nenhum investidor nunca... Sim, mas o gringo não devia entender, né? Como assim, né? Pro gringo tem coisas que você sabe que até hoje não resolveram pro gringo. Eu espero que o FIP resolva agora, que ainda não saiu do FIP, né? Por exemplo, o Fundo de Pensão Americano, eles não, no FIP, na legislação de FIP, eles obrigam aqui no Brasil que você tenha uma ingerência na administração, né? Que você tem que ter o FIP. Só que o FIP, o cara que investe no FIP, não necessariamente ele quer ter uma ingerência na gestão da empresa, ele quer ter os dividendos, ele está investindo, né? Ele quer que alguém tenha a gestão, né? Exatamente, é o private equity e tal, assim, ter a ingerência na gestão ou não, tinha que ser algo facultativo, né? O gestor que vai decidir, ou o fundo vai decidir. Esse FIP aqui, ele exige, só investe em empresas que nos dão a possibilidade de ter uma ingerência na gestão. Esse FIP aqui não exige isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque é proibido nos Estados Unidos, os fundos de pensão, investirem em fundos que tenham essa estipulação, que você tem que ingerir. Porque nos Estados Unidos é muito sério você participar da gestão de uma empresa. Porque se a empresa quebrar, se você participou da gestão de uma empresa, você vai junto. Você faz parte do bloco de controle. Qualquer merda que acontecer, você é responsabilizado. Entendeu? Aqui no Brasil isso não é tão levado a sério. Mas isso é muito ruim, porque obriga o investidor ele não quer participar, digamos, das cagadas que o administrador da empresa faz, né? Ele quer fiscalizar, ele investiu na empresa, ele pode ajudar, pode orientar, pode falar, pode reclamar, mas ele não quer participar da gestão. Certo. Quer participar da gestão significa você... Tem mais ônus do que bônus, né? Tem mais ônus do que bônus. Você vai estar, ou você vai junto, né? Você não é o minoritário, o majoritário vai te arrastar, se o majoritário fizer uma merda, você vai junto. Né? Ou então o majoritário vai te obrigar a tomar uma decisão que muitas vezes você vai tomar uma decisão errada, né? Porque você como investidor ali não é o teu objetivo. Então, só que o FIP, né, a legislação de FIP, exige que as empresas, que o investidor, que o FIP tenha alguma ingerência, alguma participação, alguma forma de influenciar a gestão. E isso agora eu acho que tem que se tornar um negócio facultativo, mais facultativo ainda, né? Tipo, exatamente para não ter nenhuma responsabilidade, né? Aí a gente iria atrair mais investidores estrangeiros e tudo mais. João, infelizmente nosso horário, você sabe como é que é? Se passar de 1 hora, o nego não vê o episódio. Tá muito longo esse negócio, eu não vou ver. Não, muito longo. Vou te pedir o seguinte, deixa uma mensagem final para quem nos assiste, nossos investidores, o que você acha? Mensagem? Não estava preparado para compre FDIC vale a pena. Eu acho que... Crédito vale a pena? Você acha que é uma classe de ativo que vale a pena olhar no futuro? Porque crédito é uma classe de ativo no Brasil. Por que eu estou te fazendo essa pergunta, focando no crédito? Porque a gente saiu do mundo que era a renda fixa pública, deu uma pulada para ações, tem mais gente aplicando em cripto, não sei o que, e parece que não olharam muito para o crédito privado no Brasil. Mas ele está começando, eu chamo o novo mercado de renda fixa, esse novo mercado de renda fixa está começando. Então, eu falo, essa é a mensagem, viu? Tem um mercado de renda fixa privado aí. O antigo mercado de renda fixa é o mercado de título público, de ações de títulos emitidos por bancos, né? E debêntures.
Tá. Né? Esse mercado, ele tem o título público, assim, todos eles vão ter um spread pequeno. Se a taxa de juros baixar, o título público tinha que ter um spread pequeno, tinha que ter uma taxa de juros baixa. E as debêntures emitidas por grandes companhias também não tem aquele spread adicional, né? Nenhum título emitido por banco. O novo mercado de renda fixa vai dar muito mais dinheiro, vai ter muito mais oportunidade. Tem coisa no crédito privado bem mais interessante, muito mais interessante. E é que esse muito interessante, às vezes talvez não vai chegar no varejo também. Calma, não chega agora, mas chega depois, no tempo. Demora, mas chega. De repente chega depois. Mas assim, eu em relação a... Eu sou pessimista com a economia como um todo, mas em relação às oportunidades de investimento, eu sou super otimista. Eu acho que tem muita oportunidade aí de investir o dinheiro. Agora, o dinheiro é sempre uma coisa que você tem aquelas regras de investimento, né? Que você tem que ter, você tem que saber... Tem que ter um conhecimento mínimo para saber a questão de liquidez, faça sustentabilidade sempre, nunca fazer o sustentabilidade. Pulverizar, nunca coloque todos os ovos numa cesta, entender também onde é que você quer chegar, quais são os seus objetivos, né? Porque não adianta o cara chegar lá, sei lá, o cara está com 90 anos, está investindo num negócio de liquidez de 20 anos. Não, é difícil. É verdade. Né? Cuidados são sempre importantes. João, vamos ter que terminar. Super obrigado. Conversa foi ótima. Cara, conversa com o João é sempre ótima, gente. João, muito obrigado mesmo. Gente, super abraço, saúde para todos. Mais um investimento aberto, hein? Tchau!